tem alguma coisa errada aí. Né? Ele, alguns meses depois, perdeu um grande amigo que também era médico, né? Depois que esse, quando estava fazendo uma autópsia, se cortou. Né? E ele se cortou e desenvolveu aquela chamada febre de parturientes. E ele achou aquilo muito estranho. Né? E ele notou que os médicos, na época, muitas vezes saíam de autópsias, né? E iam direto para a sala de parto, sem lavar as mãos. Né? E ele falou, será que é possível que nós, médicos, estejamos levando para a sala de parto algum componente mortífero nas nossas mãos que a gente não consiga enxergar? Né? E ele teve a ideia de começar a lavar as mãos antes de ajudar as mulheres a dar à luz. Né? E ele viu uma queda significativa no índice de mortalidade. Né? Num momento seguinte, ele começou a propor para o hospital que determinasse que os médicos lavassem, todos os médicos lavassem as mãos. O hospital, numa solução à base de cloro, o hospital achou um pouco esquisito, aceitou. Caiu ainda mais o índice de mortalidade. No momento seguinte, ele falou, e as nossas roupas? Porque esse casaco de pele, escuro, né, ele pode estar sujo e eu posso não estar vendo. Que tal nós usarmos roupas especiais nas cirurgias, nos atendimentos? Né? Branco, porque branco mostra melhor a sujeira. Né? E a resposta do hospital foi, você está louco. Imagina se eu vou tirar o meu casaco de pele para usar branco, para atender pacientes. Né? E ele insistiu muito, e alguns meses depois o tribunal autorizou que ele colocasse o grupo dele numa tenda ao ar livre durante o verão, que seria toda branca, com algumas lonas ou tecido branco servindo como se fossem paredes, para ali, quem quiser, pode organizar uma cirurgia para dar à luz, ajudar as mulheres a dar à luz. Bom, não precisa nem dizer. Eles ficaram muito surpresos, chegando ao final do dia, e olhando para suas próprias vestes e vendo o quanto eles tinham se sujado. Né? E o índice de mortalidade caiu ainda mais. E, pouco tempo depois, o hospital, ele implementou esse sistema. Pouco tempo depois, foram 40 anos depois. Né? O hospital viu os números, né? E imediatamente não aceitou. Ele insistiu, e até que os hospitais na Áustria começassem a obrigar os médicos a usar branco, passaram-se 40 anos. O discurso dos médicos naquela época era, nós já fazemos isso. Nós já cuidamos da saúde das pessoas. Eu sou um médico conceituado, ganhei esse bisturi do professor, doutor da Universidade de não sei das quantas, né? Eu sou uma das pessoas que mais prolonga a vida ou cura dentro do meu meio. Eu sou uma pessoa tecnicamente muito boa, e naturalmente não falavam dessa maneira, mas falavam de uma maneira semelhante, e não preciso me vestir de branco para fazer o que eu estou fazendo. Né? Eu já faço o trabalho. Né? Bom, o nosso papel, né, se o deles, médicos, é de prolongar a vida, trazer cura, o nosso papel é um papel de pacificar e, sobretudo, por intermédio da pacificação, trazer qualidade de vida para os nossos usuários. Porque nós sabemos o quanto que um conflito mal resolvido nos afeta emocionalmente, nos afeta a nossa qualidade de vida, né? Afeta a percepção que temos dos demais bens de vida. Né? E nós sabemos também que o jurisdicionado, quando nos consulta num ato de desespero. Eu já tentei de tudo e eu preciso agora do Estado que me dê esse apoio de resolver os meus conflitos. Né? E, então, naturalmente, nós temos a indicação de que existem alguns instrumentos que podem nos auxiliar a prestar esse serviço cada vez melhor. Né?
essas técnicas autocompositivas e, sobretudo, a predominância do Poder Judiciário ou do Estado de se valer de uma heterocomposição, que nós todos sabemos que é um processo absolutamente destrutivo. Ninguém sai abraçando outra pessoa depois de uma sentença judicial. Se isso acontece em 0,0001% das vezes, é muito. Então, o nosso papel de pacificação social ele tem que ser examinado à luz de números. Eu acho que o que o Semmelweis acertou, e é algo extraordinário, foi apreciar uma pesquisa numérica em relação ao resultado do seu trabalho, né? E, sobretudo, aqueles números não eram para o hospital, eram para ele, para que ele pudesse desenvolver melhor o trabalho, né? A partir do momento em que ele começou a colocar em números o resultado do trabalho dele, permitiu que ele se libertasse de uma série de dogmas, e o dogma mais perigoso é que nós já fazemos bem o que nós fazemos, porque o bem é o inimigo do melhor, e nós claramente podemos melhorar a cada vez mais. Eu sei que muitas vezes as partes saem das minhas audiências podendo ter sido pacificadas quando não foram, né? E, naturalmente, a preocupação que nós devemos ter é de que como isto poderia ter sido feito de uma maneira diferente, né? E a ideia, então, não é impor, não é dogmatizar a autocomposição, né? Eu comento isso com bastante tranquilidade. Essas técnicas autocompositivas, o uso de teoria dos jogos para compreender melhor o conflito, o uso de teoria de conflito, tudo isso tem sido desenvolvido nos últimos 20 anos. Então, se vocês tiverem uma ideia de direito processual, os primeiros 20 anos do direito processual, hoje nós olhamos para trás e rimos. Era assim, era tão rudimentar. Isso aqui ainda é muito rudimentar, né? Só vai deixar de ser rudimentar se nós tivermos a participação de todos para desenvolver essas técnicas, né? Então, por isso que faço o convite para que possamos criar um mecanismo de comunicação interna e que progressivamente estejamos melhorando essas técnicas autocompositivas e a prestação dos nossos serviços, né? E com isso eu me coloco à disposição. O meu e-mail pessoal está... Deixa eu botar aqui na... Botar o meu e-mail pessoal aqui. André G. Azevedo, @uol.com.br, ou, não sei se alguém tem binóculo lá no fundo, gtarb@unb.br. André G. Azevedo, G de goma, naturalmente, André G. Azevedo, @uol.com.br, e o da universidade é gtarb@unb.br. Então, vamos passar leituras. A gtarb@unb.br. Lembrando que eu tenho, eventualmente, um número de e-mails recebidos diariamente bastante elevado, então eu posso demorar um pouquinho para responder. Saibam que teve um e-mail da Cristina que eu demorei só 3 meses para responder. Peço desculpas, não demora isso não, normalmente demora 5 dias, 6 dias. Tá? Desculpe. @unb.br. Não é a Universidade de Brasília, é educacional, não tem. Tá? Então, estou aberto para qualquer indicação bibliográfica, apoio, com a certeza de que a qualidade dos trabalhos autocompositivos que vai ser desenvolvido em cada um dos seus tribunais